Olá, então, agora na nossa introdução, vamos falar olhar um pouco sobre o papel dos educadores, sejam eles pais ou sejam eles professores. Qualquer pessoa que se depara com o desafio da educação, qual que é o nosso papel? Qual que é o olhar que devemos ter diante de uma criança, de um adolescente, de um ser humano que está em desenvolvimento, quase que pedindo e clamando pela nossa ajuda? A verdade é que muitas vezes a gente não para refletir sobre qual que é o meu papel, qual que é a minha função. E a gente se dá conta, na realidade, que não sabemos muito o que fazer, o que se espera. E isso gera um elemento de medo, de ansiedade, que acaba impedindo da gente dar o nosso melhor para que aquelas pessoas que estão sob o nosso cuidado se desenvolvam. Então, nessa introdução, eu queria que a gente fosse junto aqui e meditasse um pouco sobre o nosso papel. Ajustar o nosso olhar para aquelas pessoas que nós estamos cuidando, né? Sejam crianças, adolescentes, sejam nossos filhos, alunos. Porque, em primeiro lugar, é importante a gente ter claro que o que verdadeiramente educa um ser humano é o amor. A educação, ela não é uma técnica, não é um conjunto de ferramentas. Ela, no fundo, é quando eu me deparo diante de um ser humano e eu vejo que ali há infinitas possibilidades e tento ajudar ele a alcançar a sua melhor versão. Eu empresto o meu coração, eu empresto aquilo que eu tenho de melhor para que aquele ser humano se desenvolva e seja o seu melhor. Então, quando a gente olha para um ser humano e a gente se depara com a tarefa educativa, nós temos que ajustar o nosso olhar e perceber que ali o que vai educar aquele ser humano é esse nosso coração amplo, essa nossa disposição magnânima de dar todo o suporte para que ele cresça, para que ele seja o seu melhor, para compreendê-lo e dar toda a ferramenta. Então, é uma tarefa que, ao mesmo tempo em que educa, está exigindo tudo que a gente tem de melhor. Por isso que é apaixonante o universo da educação. Ao mesmo tempo em que é algo cansativo, muitas vezes pode ser algo que nos enche de ansiedades, de medos, ou de frustrações, ou faltas de paciência, ao mesmo tempo é apaixonante. Porque recruta dentro do nosso coração aquilo que entende melhor em nós. Por alguém que está precisando de cuidado, de carinho, de suporte, de atenção. E isso alcança um lugar dentro do nosso próprio coração mais próximo daquilo que a gente pode perceber como a felicidade. Então aqui é importante a gente olhar para nós mesmos e perceber que a primeira concepção que nós temos de nós mesmos nasceu de um olhar que a gente recebeu de fora. Porque alguém olhou pra gente com carinho, com atenção, com amor, e a gente começou a se perceber como um ser humano. A gente começou a se perceber como alguém que existe e alguém que pode se desenvolver. E a gente se deparou com alguém que apostou no nosso desenvolvimento. Se não fosse assim, a gente não cresceria, não se desenvolveria. Todo mundo precisa ser olhado com amor e carinho para se tornar alguém maduro. Desde o seu nascimento, da sua concepção, desde as suas idades mais jovens, seja alguém que olhou pra gente e deu alimento, deu comida, deu lar, deu conforto. Quanto até na vida adulta a gente precisa de ser olhado por alguém, ser amado para que a gente possa se desenvolver plenamente como ser humano. Isso é algo que está inscrito no nosso coração. A gente percebe isso dentro de nós. Então, a primeira tarefa de um educador é aprender a olhar assim para um outro ser humano. É aprender a olhar assim para as crianças, para os filhos, alunos. Uma pessoa madura, que é realmente capaz de educar alguém, ela deve ser capaz de olhar para aquele outro com esse mesmo olhar. Um olhar de amor, de suporte. E ajudar aquela criança a perceber que ela é amada assim, que ela é suportada, que ela é carregada com o nosso próprio coração. Então aqui seria legal a gente começar a se perceber que muitas vezes na tarefa de educar, a gente é como que contaminado por algumas posturas e muitas vezes nem percebemos. Por exemplo, diante de uma criança, num filho,
a gente olha para ele com alguma série de expectativas. Que ele me devolva carinho, ou que ele se comporte de tal modo. E essa é uma postura que muitas vezes dificulta a gente educar bem. Por quê? A gente se posicionou diante de uma criança com um olhar, não um olhar de amor, mas com um olhar de expectativa. Um olhar de... uma expectativa que é mais fundada no nosso egoísmo ou nas nossas fantasias do que num olhar atento e aberto para o que aquela criança vai apresentar. E esse é um primeiro ajuste importante antes da gente entrar realmente nos temas do curso, para que a gente se posicione. E a gente entenda que a nossa missão aqui é ser símbolo, a gente ser a imagem desse amor que todos nós precisamos para estar estáveis na vida e queremos nos desenvolver. E eu vou citar aqui 3 características importantes para a gente adquirir esse olhar. São olhares... Esse olhar de amor não é algo que a gente também ganha simplesmente ao falar dele ou pensar nesse olhar de amor. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se exercitar. Então eu vou propor aqui 3 qualidades e algumas ferramentas para a gente ir ganhando essa postura, esse olhar. E a primeira delas, a primeira característica desse olhar é a benevolência. O que é a benevolência? A benevolência, poderíamos definir ela como um ato de completa aceitação do outro. Daquilo que o outro é, de quem o outro é. Isso é a benevolência. A benevolência é aceitar totalmente a realidade que está na minha frente. E a benevolência é essa abertura de coração. Eu aceito. Eu olho para o meu filho e eu falo assim, eu aceito quem você é, completamente. E aqui a gente está abraçando as suas qualidades, os seus defeitos, as suas facilidades e as suas dificuldades. A gente já não espera algo. A gente abraça aquilo que vem. E isso é uma primeira característica desse olhar que é importante da gente desenvolver, a benevolência. Eu olhar para aquela criança, para aquela pessoa que está na minha frente e ser capaz de declarar, ainda bem que você existe. Não é verdade que às vezes no dia a dia falta a paciência, a gente se depara com situações em que no fundo o que a gente diz é o contrário. Por que você existe, né? Por que você tá na minha frente? No fundo, a falta de paciência é isso, né? A falta de paciência que a gente tem no dia a dia, eu não gostaria que aquela pessoa existisse da forma que ela tá na minha frente naquela situação. E isso é uma atitude que impede a verdadeira educação. É uma atitude que, no fundo, machuca os outros e nos frustra também. Impede a gente de alcançar essa felicidade que está inscrita no nosso coração. Por outro lado, a paciência é um ato de esperança. É um ato de... eu sofro, eu sou capaz de sofrer as dificuldades que a relação com uma criança, com outro ser humano me gera, porque eu aceito o outro e eu aposto no seu desenvolvimento. Eu olho, no fundo, para aquilo que o outro é capaz de ser e me comprometo. Eu vou ser o chão para que você chegue lá. Eu vou ser a vela acesa que se derrete para iluminar seu caminho. Essa é a atitude da benevolência. A benevolência é uma das características mais importantes de um educador, porque ela permite que o outro queira estar do meu lado para crescer, para ser melhor. E essa atitude de benevolência ela deve ser manifestada através do carinho, do cuidado e do carinho, né? Muito concretos que a gente vai conseguir abordar nos módulos de desenvolvimento dos hábitos, no módulo de afetividade. Tudo isso a gente vai conseguir trabalhar com ferramentas mais práticas também. Uma segunda característica desse olhar de amor é o otimismo. Na educação é muito importante a gente ter otimismo. É a gente crer na possibilidade de melhora. A gente crê que o outro pode ser mais, melhor, maior. Um dia em que acabar esse olhar de otimismo, a gente matou o olhar de amor pro outro e de alguma forma a gente matou ao menos um pedaço da esperança em que aquela criança tem de ser melhor. Então a gente mata a figura daquela criança no nosso coração e mata o desejo daquela própria criança de ser melhor. E o otimismo faz o contrário. O otimismo, quando eu creio na capacidade de melhora, quando eu olho para uma pessoa assim, quando eu olho para uma criança assim, o que acontece? Dentro dela, ela também começa a olhar junto com a gente para onde a gente está vendo. Então, se eu olho para um filho e falo assim, e no meu coração, eu creio firmemente em que ela
pode conquistar aquele hábito, aquela virtude, em que ela pode ser uma criança mais obediente, se eu realmente tenho isso fundamentado no meu coração, ela mesma começa a acreditar nisso. E o contrário é verdadeiro. Quando eu não acredito e dentro de mim eu tenho frases como: ah, ela é assim mesmo, ela não vai melhorar, o meu filho é muito bagunceiro, a gente cria rótulos, a gente matou o otimismo, a gente matou a esperança. A gente rotulou um ser humano que, por definição, o ser humano tem infinitas possibilidades e sempre pode ser melhor. A gente matou ela no nosso coração. E aquela criança, ela mesma, passa a não acreditar que ela pode ser melhor. Isso mata também as possibilidades do crescimento, da educação. Então, é importante a gente também cultivar, além da benevolência, um otimismo. E algo que a gente precisa cultivar no nosso interior, dentro da gente. Crer realmente na possibilidade de melhora dos outros. Matar esses jargões, matar as críticas e os rótulos que a gente tantas vezes cultiva dentro de nós mesmos. É importante, então, captar hoje e agora as possibilidades do outro. Deixar em aberto no nosso coração. E cultivar atitudes interiores de esperança, de paciência, né? E projetar lá no futuro essa imagem boa daquele que está na nossa frente sob os nossos cuidados. E uma terceira característica importante desse olhar amoroso, que devemos ter como educadores, é a atenção. A atenção nos instala na realidade presente e nos ajuda a olhar para as pessoas e para as situações como elas são, e não como fruto de fantasias e como fruto das nossas emoções, que muitas vezes estão confundidas com as demandas do dia a dia. A atenção ajuda a gente a estar presente, ajuda a gente a estar presente diante daquele que está na nossa frente, para realmente ser um caminho seguro de desenvolvimento. Agora, ter atenção aos outros, um olhar atento, é algo que precisa ser trabalhado também. E essas três características de benevolência, otimismo e atenção, elas precisam ser trabalhadas nos nossos tempos de silêncio, nos nossos tempos de reflexão, nos nossos tempos de oração. Se em cada momento, em cada dia, a gente está só numa correria, não tem pausas, não consegue respirar e refletir sobre aquilo que é a nossa tarefa de educador, nós não vamos conseguir desenvolver dentro de nós essas atitudes. Então, aqui como ferramenta, para alcançar esse olhar, eu realmente sugiro que cada um de nós se comprometa a pelo menos 10 minutos por dia. Parar e refletir sobre a atividade educativa. Parar e refletir sobre aqueles que estão sob os nossos cuidados. Parar e pensar nos filhos, nos alunos, todos os dias, em silêncio. E com essa atividade vocês vão se surpreender. Logo nasce essa abertura. Essa abertura de benevolência, de otimismo, esperança e de atenção. E isso é um primeiro passo importante para que aquelas ferramentas que a gente vai trabalhar ao longo do curso se tornem ferramentas reais, para que consigamos colocar em prática tudo que a gente vai trabalhar ao longo desse curso. Então, agora, tudo isso, essas ferramentas, vamos trabalhar ao longo dos módulos e a gente se vê no primeiro módulo sobre como entender as crianças, as suas aspirações e abordá-las em cada uma das idades em que elas se encontram.